Olá, bom dia. 10 de agosto, um dia frio aqui na cidade de Santos. E hoje chegamos com mais uma leitura de um capítulo do livro Roteiro, de Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Chegamos ao capítulo 16, de título Evangelho e Caridade. Mas antes de começar a leitura, eu queria pedir um favor a todos. Ajudem a divulgar a doutrina espírita. Divulguem o meu canal, que você encontra no YouTube através do @aprendiz do Evangelho. Nós temos outros canais que ajudam, por exemplo, o Ensino Básico de Espiritismo, aqui do Seara de José, o EBE. Tem um canal de um amigo, um querido amigo, Bebeto, né? Você pode procurar também pelo YouTube, que ele faz também boas colocações sobre a doutrina. Temos o canal do NED, do Núcleo de Ensino da Doutrina Espírita. Temos canais de vários centros espíritas que apresentam-nos as palestras ao vivo ou gravadas, né? Então procurem se alimentar do que é bom, procurem se alimentar da boa leitura, da boa música. Escutem Elizabeth Lacerda, escutem Tim e Vanessa, escutem músicas que elevem o coração e o pensamento. Porque a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgá-la, já disse o nosso querido Emmanuel. Então, sem mais delongas, vamos começar com a leitura de hoje. Eu vou colocar a tela para vocês do texto para a gente poder acompanhar juntos. Vamos ver se ela aparece aqui. Agora. Vamos ver se a gente consegue fazer ela aparecer. E agora vai. Pronto. Compartilhar a tela. Tá aí. O capítulo 16, Evangelho e Caridade. Deixa eu diminuir um pouco para facilitar a leitura de vocês, para não ficar isso. Agora eu não estou cobrindo o texto. Então vamos lá. Capítulo 16 do livro Roteiro, Evangelho e Caridade. Antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônica, falam simplesmente de Fausto e poder que os séculos consumiram. Nas lembranças do Egito glorioso, as pirâmides não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação da defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis, indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes nascidos nas condições de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem atingiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura que era suscetível de criar e desenvolver. Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo.
lega aos discípulos a parábola do bem samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho um sacerdote e, vendo-o, passou ao largo. E, de igual modo, também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade, acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos, ensinando em várias regiões do mundo que mais vale dar que receber. E, inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis, combatem vícios multimilenares com orfanatos e creches, instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos, criam institutos de socorro e providência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos, e a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller, ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valoroso e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Emmanuel, através de Chico, nos traz uma lição importante, porque ele fala da caridade. Mas ele começa falando das grandes obras da humanidade, né? Os grandes monumentos da civilização, o Palácio de Nabucodonosor, as pirâmides do Egito, os hipogeus de Persépolis, as muralhas da China, né? Os velhos santuários da Índia. E na Índia, que, segundo o livro Exilados de Capela, é o povo mais religioso, mais ligado ao eterno. E mesmo assim, criam-se párias na cultura da Índia, né? Então, não importa a nossa educação, a nossa cultura, o quão nós tivermos ligados ao alto, a Jesus, podemos falar de Jesus durante o dia inteiro, podemos falar das obras do Cristo durante o dia inteiro, mas sem ter caridade para com o irmão, para com o próximo, são palavras jogadas ao vento. Então, a grande lição desse capítulo é a caridade. No texto, ele inclusive fala, né, a famosa parábola do samaritano, e ele toca de uma forma muito interessante, porque no texto fala, descia um homem. Ele não dizia se o homem era judeu, samaritano, elenita, se era branco, pardo, preto, amarelo, azul, se era mulher, se era homem, do gênero, né, masculino, feminino.
simplesmente descia um homem. Um homem no sentido de um irmão, no sentido de humanidade, de Jerusalém para Jericó, possivelmente numa época de festas religiosas. Ele foi assaltado, espancado e deixado semi-morto. De repente passa pelo caminho dele um sacerdote. E o sacerdote, por que Cristo coloca o sacerdote no texto? Era um conhecedor de toda a Torá, de tudo que se falava de Deus, da bondade, mas ele deu preferência para a pureza exterior, porque naquela época, tocar num indigente ou numa pessoa ferida, você ficaria impuro. E se era uma época de festividade religiosa, o sacerdote deu preferência a se tornar, a manter-se puro externamente, para poder participar dos festejos. Ele não se preocupou com o irmão, ele se preocupou com o externo, como as muralhas da China, como as pirâmides do Egito. Depois passou um levita. E o levita era conhecedor das leis, também era um homem culto, e também olhou e observou a distância, ou seja, que me importa? Que adianta ter grandes conhecimentos se não usarmos para o bem do próximo? Como eu disse, podemos falar de Jesus o dia inteiro, mas se não botarmos a mão na massa, se não trouxermos a máxima do Cristo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, se não fizermos pelo próximo o que queríamos que fizesse por nós, se nós fôssemos aquele semi-morto, aquele samaritano, com certeza íamos querer que alguém nos ajudasse. Desculpa, o semi-morto, o samaritano foi o que ajudou ele. Gostaríamos que alguém nos ajudasse, pouco importa quem fosse que nos ajudasse, mas que nos ajudasse. E a máxima da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, trazida por Kardec, vem de onde? De onde tirou essa máxima? Todos nós já ouvimos essa frase, né? Fora da caridade não há salvação. E ela vem daqui, meus irmãos. A caridade segundo São Paulo. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, muitas pessoas devem lembrar da música. E na música ele fala amor. Na própria Bíblia consta amor. Talvez seja sido uma falha de tradução, porque o amor é muito relativo. A caridade, o amor você pode ter para com seus próximos, mas a caridade é algo muito maior. A caridade engloba todos ao seu redor, e não só os seus mais próximos. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. Se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, se eu tiver toda a fé até a ponto de transportar montanhas e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre.
A caridade nunca, jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e o versículo 13. Então, meus queridos, como ele diz no texto, mesmo que eu tenha a fé de mover montanhas, mesmo que falemos e conheçamos a doutrina espírita de cabo a rabo, mesmo que saibamos e conheçamos o livro dos Espíritos, pergunta por pergunta, de cabeça, se não tivermos caridade para com o próximo, de nada adianta, de nada nos servirá. E no final do título do capítulo de hoje, Emmanuel se refere a São Francisco de Assis. E já agradecendo a companhia de todos e pedindo que nos tornemos mais caridosos e que eu me torne mais caridoso, que eu não seja só uma voz que clama ao Senhor, mas que eu pratique a caridade conforme Jesus nos ensinou. Eu falo para mim, porque quando falamos, nosso primeiro ouvir, nós somos os primeiros a ouvir, e que cada um de nós se guie pela caridade para com o próximo, não importa quem seja, tá bom? Um ótimo domingo a todos, fiquem com Deus, e agora eu trago para vocês, deixa eu remover, e agora eu trago para vocês a oração, a prece de São Francisco de Assis, e com ela eu encerro o vídeo de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,